Usamos estradas todos os dias, mas raramente pensamos nelas como algo extraordinário. Porém, em alguns lugares do mundo, dirigir pode ser uma aventura perigosa, com ondas gigantes, ventos fortes, curvas extremas e paisagens impressionantes. Hoje, conheceremos as 15 estradas e rodovias mais incríveis do planeta. Número 1. O Viaduto Puxi. Se você já acha os cruzamentos da sua cidade confusos, provavelmente não gostaria nada de dirigir nesse enorme viaduto. Localizado em Xangai, na China, o Viaduto Puxi é um dos maiores, mais movimentados e mais caóticos sistemas de interligação viária do planeta. Ele é formado por 5 níveis de pontes que conectam duas das avenidas mais importantes da cidade, a Nanbei Road e a Yan'an Road. O resultado é uma estrutura gigantesca, cheia de curvas, rampas, pistas sobrepostas e veículos passando em todas as direções. Milhares de carros cruzam esse ponto a cada hora, o que faz qualquer pequeno acidente ter potencial para causar congestionamentos enormes. Por isso, a melhor forma de admirar o Viaduto Puxi talvez seja de longe. A vista aérea é impressionante, quase hipnotizante, mas encarar esse emaranhado de pistas ao volante pode ser uma experiência bem estressante, especialmente para quem não está acostumado com o trânsito pesado de uma metrópole como Xangai. Além de ser impressionante pela sua aparência quase futurista, o Viaduto Puxi também mostra como Xangai precisou se adaptar ao crescimento explosivo do trânsito urbano. A cidade se tornou uma das maiores metrópoles do mundo, e estruturas como essa tiveram criação para tentar organizar o fluxo constante de carros, ônibus, táxis e veículos comerciais. Visto de cima, o viaduto parece um labirinto de concreto, mas na prática, ele funciona como uma peça essencial para manter uma cidade gigantesca em movimento. É o tipo de obra que pode parecer confusa para quem olha pela primeira vez, mas que revela o tamanho da engenharia necessária para sustentar uma metrópole moderna. Número 2. A Cabot Trail. O Canadá é conhecido por algumas das paisagens naturais mais bonitas do mundo, mas poucas rotas conseguem competir com o visual encontrado na Cabot Trail. Concluída em 1932, essa estrada fica na costa leste canadense, na ilha Cape Breton. Com cerca de 298 quilômetros de extensão, a Cabot Trail acompanha a parte norte da ilha e se tornou um destino turístico muito procurado. Todos os anos, visitantes percorrem a estrada para observar as montanhas, as falésias, as florestas e as paisagens costeiras da região de Cape Breton Highlands. Além disso, a rota passa perto do Parque Nacional Cape Breton Highlands, um lugar perfeito para quem gosta de natureza, trilhas, mirantes e paisagens abertas. Então, para quem curte viagens cênicas, estradas tranquilas e aquele tipo de vista que faz qualquer pessoa parar o carro só para tirar uma foto, a Cabot Trail merece um lugar na lista de sonhos. Um detalhe que torna a Cabot Trail ainda mais especial é que cerca de 1/3 da rota passa pelo Parque Nacional Cape Breton Highlands, uma área protegida famosa por trilhas, mirantes, canyons, florestas e vistas para o oceano. Isso faz com que a estrada não seja apenas um caminho bonito para dirigir, mas também uma porta de entrada para explorar a vida selvagem e a natureza do leste canadense. Ao longo do percurso, é possível encontrar áreas de caminhada que variam de passeios leves até trilhas mais exigentes, sempre com paisagens que misturam montanhas e litoral. Número 3. Stelvio Pass. Se descer uma montanha em zigue-zague parece algo emocionante para você, então o Stelvio Pass talvez seja uma das estradas mais marcantes do mundo. Localizado nos Alpes italianos, no norte da Itália, perto da fronteira com a Suíça, esse passo de montanha é famoso por suas curvas fechadas e por seu visual dramático. Ao todo, o Stelvio Pass possui 75 curvas em formato de cotovelo, daquelas que exigem muita atenção, paciência e controle do veículo. Para motoristas inexperientes, esse trecho pode ser extremamente complicado, especialmente por causa da altitude, da inclinação e do pouco espaço para erros. Mesmo assim, isso não impediu que as autoridades locais transformassem o Stelvio Pass em um ponto famoso para esportes. A região recebe eventos como o Stelvio Bike Day e o Stelvio Marathon Day, que atraem ciclistas, corredores e visitantes de vários lugares. Esses eventos ajudam a movimentar a comunidade, levantar recursos e celebrar uma das estradas de montanha mais conhecidas da Europa.
Por isso, apesar de ser perigoso para quem não está preparado, o Stelvio Pass também é uma das rotas mais admiradas desta lista. Outro ponto curioso sobre o Stelvio Pass é que ele fica a aproximadamente 2.757 metros de altitude, o que faz dele um dos passos pavimentados mais altos dos Alpes. A estrada é tão famosa entre motoristas, ciclistas e motociclistas que muitas de suas curvas são numeradas, permitindo que quem sobe ou desce acompanhe o progresso durante o trajeto. Essa combinação de altitude, curvas fechadas e paisagem alpina transformou o Stelvio em um verdadeiro ícone para quem gosta de condução técnica e cenários de montanha. Número 4. Las Vegas Boulevard. Entre todas as estradas mencionadas aqui, poucas são tão iluminadas, chamativas e visitadas quanto a Las Vegas Boulevard. Com cerca de 82,7 quilômetros de extensão, essa avenida atravessa uma parte importante de Las Vegas, mas o seu trecho mais famoso é, sem dúvida, a Las Vegas Strip. É ali que ficam os grandes hotéis, os cassinos enormes, os letreiros brilhantes, os telões, as fachadas exageradas e toda aquela atmosfera de espetáculo que transformou Las Vegas em uma cidade conhecida no mundo inteiro. Dirigir por esse trecho já é uma experiência por si só, mesmo sem entrar em nenhum prédio. A Las Vegas Boulevard também é um daqueles lugares onde coisas completamente diferentes acontecem quase ao mesmo tempo. Em poucos minutos, você pode comprar um refrigerante, assistir a um artista de rua, passar em frente a hotéis luxuosos e até ver uma capela onde pessoas decidem se casar de repente. Por tudo isso, não é difícil entender por que essa avenida se tornou uma das vias urbanas mais famosas do planeta. Ela pode não ser perigosa como uma estrada de montanha ou uma ponte exposta ao oceano, mas é intensa, movimentada e visualmente inesquecível. O trecho mais famoso da Las Vegas Boulevard, conhecido como Las Vegas Strip, tem pouco mais de 6 quilômetros e fica em grande parte nas áreas de Paradise e Winchester, fora dos limites oficiais da cidade de Las Vegas. Mesmo assim, para o mundo inteiro, ele representa a imagem clássica de Las Vegas. Hotéis gigantescos, resorts temáticos, cassinos, restaurantes, shows e letreiros luminosos. Isso significa que, tecnicamente, muitas das atrações mais famosas associadas a Las Vegas nem ficam exatamente dentro da cidade de Las Vegas, mas sim em comunidades vizinhas do condado de Clark. Número 5. Lombard Street. Muito conhecida como uma das ruas mais tortuosas do mundo, a Lombard Street, em São Francisco, nos Estados Unidos, definitivamente não é o lugar certo para pisar fundo no acelerador. Apesar de ter apenas cerca de 180 metros de extensão em seu trecho mais famoso, ela conta com 8 curvas extremamente fechadas. Essas curvas tiveram desenho em uma descida íngreme, o que faz a rua parecer quase uma serpentina construída no meio da cidade. Por causa disso, a velocidade recomendada é de apenas 8 km por hora. E mesmo nessa velocidade baixa, dirigir por ali exige atenção constante. Como se a rua já não fosse complicada o bastante, a situação fica ainda mais difícil por causa da quantidade enorme de turistas. Em períodos movimentados, especialmente nos fins de semana de verão, milhares de visitantes passam pela região todos os dias para tirar fotos, caminhar pelas calçadas e observar os carros descendo lentamente. O resultado é uma rua bonita, curiosa e famosa, mas também cheia de pedestres, veículos e interrupções. Então, da próxima vez que você estiver em São Francisco, talvez seja melhor admirar a Lombard Street com calma, sem pressa, e de preferência, sem depender dela para chegar rapidamente a algum lugar. Apesar de ser chamada frequentemente de a rua mais torta do mundo, a Lombard Street nem é a rua mais tortuosa de São Francisco. Esse título costuma ser atribuído a Vermont Street, em Potrero Hill. Mesmo assim, Lombard Street ficou muito mais famosa por causa de sua aparência charmosa, das flores, das casas elegantes e da vista fotogênica. O trecho sinuoso recebe cerca de 2 milhões de visitantes por ano, o que explica por que a cidade já estudou formas de controlar melhor o acesso e reduzir os impactos do turismo na vizinhança. Número 6. A Rodovia da Costa Amalfitana. A Costa Amalfitana é famosa no mundo todo por suas paisagens incríveis, suas praias, seus vilarejos coloridos e suas vistas para o mar. Mas para chegar a muitos desses lugares, é preciso encarar uma estrada que também é considerada uma das mais desafiadoras do mundo. Oficialmente conhecida como Strada Statale 163, mas chamada por muitos de Amalfi Drive,
Essa via é basicamente uma rodovia estreita de duas faixas, recortada na lateral de penhascos. Em vários pontos, a estrada parece estar pendurada entre a montanha e o mar, com curvas apertadas, paredões de pedra e pouco espaço para manobras. A rota é muito antiga e atravessa uma das regiões mais bonitas da Itália. Hoje, ela continua sendo uma das principais formas de acesso à Costa Amalfitana. Por isso, recebe diariamente carros, ônibus, motocicletas, moradores, turistas e veículos de serviço, todos tentando dividir um espaço limitado. Mesmo com uma vista espetacular, dirigir por ali pode ser cansativo e tenso. Em alguns trechos, cruzar com um ônibus em uma curva estreita já é suficiente para deixar qualquer motorista nervoso. Por isso, para quem quer aproveitar o visual sem perder a tranquilidade, contratar um motorista local pode ser uma escolha bem mais sensata. A Strada Statale 163 não é importante apenas para turistas. Para os moradores da Costa Amalfitana, ela também é uma ligação essencial entre vilarejos, áreas comerciais, hotéis, praias e serviços básicos. Em uma região onde o relevo é extremamente íngreme e o espaço urbano é limitado, essa estrada funciona como uma espécie de linha vital costeira. Por isso, mesmo sendo estreita, cheia de curvas e complicada de dirigir, ela continua sendo indispensável para a vida diária da região, conectando comunidades que cresceram entre as montanhas e o mar. Número 7. A rodovia Adler-Krasnaya Poliana. Enquanto muitas estradas desta lista chamam atenção pela beleza natural ou pelo perigo, a rodovia Adler-Krasnaya Poliana ficou conhecida por outro motivo: o custo absurdo e as suspeitas de corrupção envolvidas em sua construção. Criada pela Rússia para os Jogos de Sochi de 2014, essa estrada tem cerca de 45 quilômetros e liga a costa de Sochi a Krasnaya Poliana, uma região de esqui localizada em um vale nas montanhas do Cáucaso. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma obra de infraestrutura para um grande evento esportivo. Mas a rodovia virou manchete quando surgiu a divulgação de que sua construção teria custado cerca de 9,4 bilhões de dólares. Para colocar esse valor em perspectiva, os Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, realizados 4 anos antes, teriam custado cerca de 1,5 bilhão de dólares no total. Analistas chegaram a afirmar que, considerando um custo aproximado de 200 milhões de dólares por quilômetro, a estrada poderia ter sido coberta com uma camada de 8 centímetros de bolsas Louis Vuitton e ainda assim sairia mais barata. É uma comparação exagerada, claro, mas serve para mostrar o tamanho da polêmica. Por causa disso, muita gente passou a acreditar que o valor final da obra estava ligado a desvios, favorecimentos e corrupção política. Assim, a rodovia Adler-Krasnaya Poliana entrou nesta lista não apenas por ser impressionante, mas por simbolizar como uma estrada relativamente curta pode se tornar um dos projetos viários mais controversos do mundo. Antes de continuar, vale lembrar: nossa equipe está sempre trabalhando para trazer conteúdos interessantes, curiosos e cheios de detalhes. Então, acompanhe os próximos tópicos até o fim. Além da polêmica financeira, a construção da ligação entre Adler e Krasnaya Poliana também recebeu críticas por seus impactos ambientais. Relatos da época apontaram problemas como desmatamento e danos ao rio Mzinta, já que a obra precisava atravessar uma região montanhosa e sensível para conectar a costa aos locais de competição dos Jogos de Inverno de Sochi, em 2014. Ou seja, a estrada não chamou atenção apenas pelo preço altíssimo, mas também pelo debate sobre o custo ambiental de transformar rapidamente uma área natural em infraestrutura olímpica. Número 8. Kardung-La. Se você é do tipo que não se assusta com a altura, uma viagem pelo Kardung-La pode parecer uma aventura perfeita. Localizado na região de Ladakh, na Índia, esse passo de montanha ficou famoso por muitos anos como uma das estradas mais altas acessíveis por veículos. O Kardung-La teve a abertura oficial para veículos em 1988 e serve como uma ligação importante entre Leh e os vales de Nubra e Shiok. A rota oferece vistas impressionantes de montanhas, vales e paisagens áridas de grande altitude. Mas todo esse visual vem acompanhado de riscos. Em altitudes tão elevadas, algumas pessoas podem sentir efeitos do ar rarefeito, como cansaço, tontura e mal-estar. Isso se torna ainda mais preocupante, porque a infraestrutura médica na região é limitada, e qualquer emergência pode ser mais difícil de resolver.
Além do valor turístico, o Khardungla também possui importância estratégica, já que a região é usada para transporte de suprimentos em áreas próximas ao glaciar Siachen, uma zona sensível na disputa entre Índia e Paquistão. Mesmo não sendo mais o recordista absoluto, o Khardungla segue sendo uma das estradas de montanha mais famosas do mundo. É o tipo de lugar que impressiona pela paisagem, pela altitude e pela sensação de estar dirigindo quase no topo do planeta. Uma informação importante é que o Khardungla continua sendo extremamente famoso, mesmo depois de perder o status de estrada motorizável mais alta do mundo. O próprio distrito de Leh descreve o passo como a porta de entrada para os vales de Shyok e Nubra, duas áreas muito procuradas por viajantes que exploram Ladakh. A estrada também fica a cerca de 40 quilômetros de Leh, o que a torna relativamente acessível para quem já está aclimatado à altitude, mas ainda assim perigosa para quem tenta subir rápido demais, sem preparo. Número 9. Atlantic Ocean Road. Enquanto muita gente leva o carro ao lava-rápido para deixá-lo limpo, atravessar a Atlantic Ocean Road, na Noruega, pode acabar fazendo algo parecido, só que de uma maneira bem mais intensa. Isso porque essa estrada de aproximadamente 8,2 km é frequentemente atingida por respingos, ventos fortes e ondas do Oceano Atlântico. A rota conecta o continente norueguês a uma sequência de pequenas ilhas, por meio de pontes e trechos elevados. Ela é considerada uma das estradas mais bonitas da Noruega, mas também uma das mais dramáticas. Em dias de tempestade, o mar pode bater com força nas estruturas, e as ondas parecem engolir partes da pista. A Atlantic Ocean Road possui 8 pontes e teve projeto em uma região onde o oceano é imprevisível. Em certos momentos, dirigir ali parece atravessar uma fronteira entre a engenharia humana e a força bruta da natureza. Curiosamente, esse perigo ajudou a transformar a estrada em atração turística. Muitos visitantes procuram o local justamente pela experiência visual e pela sensação de aventura. Várias fabricantes de automóveis também já usaram a estrada em comerciais, tanto por causa da paisagem quanto pelas condições extremas, que dão ao cenário um ar cinematográfico. Mesmo assim, por mais famosa que seja, essa não é uma estrada para quem se assusta facilmente. A beleza é enorme, mas o respeito pelo clima e pelo mar precisa ser ainda maior. A Atlantic Ocean Road faz parte das Rotas Cênicas Nacionais da Noruega, um conjunto de estradas selecionadas pelo valor paisagístico, arquitetônico e turístico. Ela liga Averøy ao continente, por uma sequência de pequenas ilhas e ilhotas, atravessando 8 pontes ao longo de 8.274 metros. Uma das pontes mais famosas do trajeto é a Storsøysundet, conhecida por parecer, de certos ângulos, uma rampa que desaparece no céu ou cai direto no mar. Número 10. Champs-Élysées. Não é surpresa que poucos lugares na França sejam tão elegantes e reconhecíveis quanto a Champs-Élysées. Com cerca de 1,9 km de comprimento e 70 metros de largura, essa avenida é uma das mais famosas de Paris. Ela é conhecida por levar ao Arco do Triunfo e por abrigar lojas, cafés, restaurantes, cinemas e espaços ligados a alguns dos eventos mais importantes da cidade. A avenida também está associada a celebrações como o desfile do Dia da Bastilha e a chegada do Tour de France. Sua história começou em 1667, durante o reinado de Luís XIV. Desde o início, a Champs-Élysées teve concepção como um espaço elegante para passeio e convivência. Com o tempo, ela se tornou um símbolo de Paris e uma das avenidas mais conhecidas do planeta. Hoje, apesar de ser tomada por carros em boa parte do tempo, a avenida também mantém uma conexão com seu passado mais voltado aos pedestres. Desde 2016, Paris promove domingos sem carros na Champs-Élysées, e a prefeitura mantém a iniciativa de liberar a avenida para pedestres, geralmente no primeiro domingo de cada mês. Isso permite que moradores e turistas caminhem pelo local com mais calma, sem o barulho e o trânsito intenso dos veículos. É uma forma de recuperar, mesmo que por algumas horas, a ideia original de uma avenida feita para ser vivida a pé. Além dos dias sem carros, a Champs-Élysées também faz parte de um debate maior sobre como Paris quer reduzir a presença de veículos em áreas históricas e devolver mais espaço aos pedestres. A iniciativa de fechar a avenida ao trânsito uma vez por mês começou em 2016, dentro de uma política mais ampla de combate à poluição e melhoria da qualidade de vida urbana.
Isso mostra que até uma das avenidas mais famosas do mundo precisa se reinventar para se adaptar a uma cidade mais limpa, caminhável e voltada às pessoas. Número 11. A Estrada Europeia 39. A Noruega é um país onde construir estradas pode ser um verdadeiro desafio. Seu território é cheio de fiordes, montanhas, trechos rochosos, ilhas e passagens de água, que podem ter centenas ou até milhares de metros de largura. Por isso, pavimentar uma rota direta e eficiente não é nada simples. Na costa oeste do país, onde vive uma grande parte da população, existe uma rodovia de cerca de 1.100 quilômetros, conhecida como Estrada Europeia 39. Hoje, essa rota ainda depende de travessias de balsa em vários pontos, o que torna a viagem longa e fragmentada. Percorrer toda a Estrada Europeia 39 pode levar cerca de 21 horas, justamente porque o caminho exige esperas, embarques, desembarques e deslocamentos entre trechos de terra e água. Para resolver esse problema, o governo norueguês trabalha em um plano gigantesco para modernizar a rota e eliminar a necessidade de balsas. Uma das partes mais ambiciosas desse projeto é o Rogfast, também conhecido como Rogaland Fixed Link. Quando concluído, ele deve ter cerca de 26,7 quilômetros de extensão e chegar a aproximadamente 390 metros abaixo do nível do mar, o que o colocaria entre os túneis rodoviários submarinos mais longos e profundos do mundo. O roteiro original indicava previsão de conclusão em 2026, mas essa informação ficou desatualizada. A obra enfrentou atrasos, pausas e revisões, e fontes recentes indicam que a abertura está projetada para a década de 2030, com previsão frequentemente citada para 2033. Mais ao norte, perto de Bergen, também existe o desafio do Bjørnafjord, um fiord de cerca de 5 km de largura e aproximadamente 600 metros de profundidade. Para atravessar essa área, engenheiros estudam soluções como pontes flutuantes, cabos longos e estruturas capazes de resistir às condições severas do mar norueguês. Com tantos projetos complexos ainda em planejamento ou construção, a nova Estrada Europeia 39 não deve ficar totalmente pronta tão cedo. Mesmo assim, ela já representa uma das ideias de infraestrutura mais ousadas da Europa: transformar uma costa recortada por fiordes em uma rota terrestre mais rápida, moderna e contínua. Um dos pontos mais ambiciosos da modernização da Estrada Europeia 39 é o projeto Rogfast, planejado para se tornar o túnel rodoviário submarino mais longo do mundo, com cerca de 27 quilômetros. Ele também deve alcançar quase 392 metros abaixo do nível do mar, o que tornaria a travessia não apenas longa, mas extremamente profunda. A ideia é reduzir a dependência de balsas e criar uma ligação mais eficiente entre áreas importantes da costa oeste norueguesa, especialmente no corredor entre Stavanger e Haugesund. Número 12. A Rodovia Pan-Americana. Reconhecida pelo Guinness como a estrada motorizável mais longa do mundo, a Rodovia Pan-Americana é gigantesca. Sua extensão total é frequentemente descrita como cerca de 30.000 quilômetros, conectando, em teoria, regiões desde Prudhoe Bay, no Alasca, até Ushuaia, na Argentina. A ideia de uma rota continental surgiu ainda no final do século XIX. Em 1889, durante a primeira Conferência Pan-Americana, discutiu-se originalmente a criação de uma ferrovia pan-americana. A proposta ficou parada por um tempo, até voltar a ganhar força em 1923, na Quinta Conferência Internacional dos Estados Americanos. Finalmente, em 1937, países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Canadá e Estados Unidos assinaram a Convenção da Rodovia Pan-Americana. O México se tornou o primeiro país a completar sua cessão, em 1950. Mas, apesar de parecer uma ideia perfeita no papel, a rodovia pan-americana enfrenta dois grandes problemas. O primeiro é que ela não é totalmente contínua. Entre o Panamá e a Colômbia, existe uma interrupção conhecida como Tapón de Darién, ou Darien Gap. Essa área de floresta tropical, pântanos e vegetação densa tem cerca de 100 a 110 quilômetros e quebra a continuidade da rodovia. Atravessar essa região é extremamente difícil.
Mesmo veículos preparados para terrenos pesados podem enfrentar lama, rios, áreas alagadas e trechos praticamente intransponíveis. Por isso, muitos viajantes preferem contornar a região por barco, em vez de tentar cruzá-la por terra. O segundo problema é o reconhecimento oficial. Em muitos países da América do Sul, trechos da rota são claramente tratados como parte da rodovia pan-americana. Já no Canadá e nos Estados Unidos, estradas com outros nomes acabam sendo consideradas parte do sistema de forma mais informal. Mesmo com essas complicações, percorrer a rodovia pan-americana continua sendo um sonho épico para muitos viajantes. É uma rota que atravessa climas, culturas, paisagens e continentes inteiros, mostrando o tamanho e a diversidade das Américas. O trecho interrompido pelo Darien Gap continua sendo um dos maiores obstáculos da rodovia pan-americana, não apenas por causa da floresta densa e dos pântanos, mas também por questões ambientais e culturais. A região abriga comunidades indígenas e ecossistemas sensíveis, e propostas para construir uma estrada ali já receberam críticas por possíveis danos à biodiversidade e aos modos de vida locais. Por isso, a interrupção não é apenas um problema de engenharia. Ela também envolve decisões políticas, ambientais e sociais muito complexas. Número 13. North Yungas Road. Existem muitas estradas perigosas nesta lista, mas poucas têm uma reputação tão intimidadora quanto a North Yungas Road. Localizada na Bolívia, ela conecta La Paz, a capital administrativa do país em grande altitude, à região de Yungas, mais baixa e próxima da Amazônia. A estrada sobe até a região de La Cumbre, alcançando cerca de 4.650 metros de altitude, e depois desce em direção a Coroico, perdendo mais de 3.650 metros de elevação ao longo do caminho. Isso faz dela uma das descidas contínuas mais impressionantes do mundo. Mas a altitude e a inclinação são apenas parte do problema. A North Yungas Road teve construção em encostas íngremes, com trechos estreitos, parcialmente sem pavimentação, e em alguns pontos, com pouco mais de 3,5 metros de largura. Em muitos lugares, a estrada passa ao lado de precipícios, sem grandes margens de segurança. Além disso, o clima da região torna tudo ainda mais complicado. Ventos úmidos vindos da Amazônia podem trazer chuva forte, neblina, lama, quedas de pedras e até pequenas cascatas atravessando a pista. Em certas condições, a visibilidade cai muito e o chão pode ficar instável. Para completar, a estrada também se tornou famosa entre praticantes de esportes radicais, especialmente ciclistas de descida. Empresas de turismo organizam passeios pela montanha, o que faz bicicletas e veículos dividirem uma rota estreita e perigosa. Durante muito tempo, a North Yungas Road esteve associada a um número elevado de acidentes e mortes, o que ajudou a consolidar o apelido de uma das estradas mais perigosas do planeta. Hoje, ela ainda atrai visitantes pelo desafio e pela paisagem, mas exige respeito absoluto. Não é uma estrada para imprudência, pressa ou improviso. Hoje, a North Yungas Road já não é tão usada como rota principal para veículos quanto no passado, porque uma estrada mais moderna passou a absorver boa parte do tráfego entre La Paz e a região de Yungas. Mesmo assim, a antiga estrada continua famosa entre turistas e ciclistas de aventura, que procuram a rota justamente pela reputação assustadora e pelo visual extremo. Isso mudou um pouco o papel da estrada. De ligação perigosa e necessária, ela se tornou também uma atração turística, marcada por adrenalina, memória e cautela. Número 14. A Autobahn. Poucas estradas carregam tanto mistério e fascínio quanto a Autobahn alemã. Em vez de ser uma única estrada, a Autobahn é uma grande rede de rodovias que atravessa boa parte da Alemanha, somando milhares de quilômetros. Ela se tornou famosa no mundo inteiro por um motivo específico. Muitos de seus trechos não possuem limite geral de velocidade para carros de passeio. Isso não significa que tudo seja liberado o tempo todo, já que há áreas com limites, obras, tráfego pesado e regras rigorosas. Mas a fama da Autobahn está justamente ligada aos trechos onde motoristas podem dirigir em velocidades muito altas. A construção dessa rede começou a ganhar força na década de 1920. Depois que Hitler chegou ao poder, em 1933, o regime nazista passou a usar a expansão das rodovias como parte de sua propaganda e de seus projetos de infraestrutura. Em 1936, centenas de milhares de trabalhadores estavam envolvidos nas obras. Com o passar das décadas, a rede cresceu,
teve modernização e se tornou uma parte essencial do transporte alemão. Mas, além da engenharia e da extensão, o que realmente diferencia a Autobahn é sua relação com a velocidade. Em muitos trechos, existe uma velocidade recomendada de 130 km por hora, mas não um limite máximo obrigatório. Em outros pontos, os limites podem variar entre 100 e 120 km por hora, especialmente perto de cidades, cruzamentos, obras ou áreas com maior risco. Ainda assim, a Autobahn atrai motoristas apaixonados por carros e velocidade. O recorde mais famoso associado a uma estrada alemã vem de 8 de janeiro de 1938, quando Rudolf Caracciola, piloto de Grand Prix e de Fórmula 1, atingiu cerca de 432,75 km por hora em um Mercedes-Benz W125, com motor V12. É um número impressionante até hoje, mas vale deixar claro, esse tipo de velocidade pertence ao mundo dos profissionais, dos testes controlados e das condições muito específicas. Para qualquer pessoa comum, a Autobahn deve ser tratada como uma rodovia séria, com regras, responsabilidade e atenção constante. Embora muita gente imagine que toda a Autobahn seja completamente sem limite de velocidade, a realidade é mais complexa. Diversos trechos possuem limites fixos, temporários ou variáveis, especialmente perto de obras, áreas urbanas, entradas, saídas e pontos de maior risco. Onde não há limite obrigatório, existe uma velocidade recomendada de 130 km por hora, conhecida como Richtgeschwindigkeit. Ou seja, a Autobahn é famosa pela liberdade em certos trechos, mas continua sendo uma rede altamente regulada, com regras rígidas e responsabilidade legal para quem dirige rápido demais. Número 15. Route 66. Se você nasceu nos Estados Unidos ou viveu por lá durante algum tempo, é muito provável que já tenha ouvido falar da Route 66. Ela é uma das estradas mais simbólicas da cultura norte-americana e se tornou um verdadeiro ícone de liberdade, viagem e descoberta. A Route 66 correspondeu a uma das primeiras grandes rodovias pavimentadas para todas as condições climáticas, a ligar Chicago a Los Angeles. Sua extensão total era de aproximadamente 3.940 quilômetros, atravessando o coração dos Estados Unidos e conectando pequenas cidades, postos de gasolina, motéis, restaurantes e lojas de beira de estrada. Criada em 1926 e totalmente pavimentada em 1938, a Route 66 passou a representar a ideia de seguir rumo ao oeste, explorar novos lugares e atravessar a América Profunda. Ao longo da rota, muitos estabelecimentos originais ajudaram a construir sua fama, com placas neon, diners clássicos, oficinas antigas e hotéis familiares. Mas houve um período em que essa estrada quase desapareceu da memória coletiva. Com o envelhecimento da rodovia e a construção de estradas mais rápidas e modernas, a Route 66 teve remoção oficial do sistema rodoviário dos Estados Unidos em 1985. Mesmo assim, o público não deixou a estrada morrer. Graças ao interesse popular, o Congresso aprovou o Route 66 Study Act em 1990. Desde então, a rota passou a ser tratada como uma peça importante da história norte-americana, preservada por comunidades, viajantes, historiadores e apaixonados por estrada. Hoje, a Route 66 continua atraindo turistas que querem experimentar uma viagem mais lenta, nostálgica e cheia de personalidade. Em vez de seguir apenas por rodovias modernas e rápidas, muita gente escolhe esse caminho para conhecer lojinhas familiares, restaurantes antigos, paisagens desérticas e cidades pequenas que parecem ter parado no tempo. Mas é importante lembrar que dirigir por ela não é igual a viajar por uma autoestrada atual. Muitos trechos estão desgastados, mal pavimentados ou até interrompidos. Em algumas áreas do deserto, é possível passar mais de 150 quilômetros sem encontrar postos de combustível, oficinas ou serviços de apoio. Também existem partes em que a Route 66 se divide entre trechos considerados mais novos e trechos mais antigos. Normalmente, os trechos mais antigos são justamente os que estão em pior estado, com pavimento danificado, sinalização limitada e menos estrutura. Mesmo assim, para quem quer conhecer uma verdadeira parte da história dos Estados Unidos, a Route 66 continua sendo uma estrada lendária. Ela não é apenas um caminho entre duas cidades. É um símbolo de viagem, nostalgia e cultura popular. E esse correspondeu ao nosso passeio pelas 15 estradas mais perigosas e incríveis do mundo.
De pontes atingidas pelo oceano a avenidas cheias de luzes, de rodovias históricas a túneis submarinos ainda em construção, cada uma dessas rotas mostra como uma estrada pode ser muito mais do que apenas um caminho. Em 2026, a Route 66 completa 100 anos, o que trouxe uma nova onda de eventos, exposições e projetos de preservação ao longo do trajeto histórico. O National Park Service participa das comemorações do centenário, destacando a estrada como um símbolo do século XX e da história das viagens nos Estados Unidos. Isso torna a data ainda mais especial para turistas, comunidades locais e apaixonados por cultura de estrada, porque a chamada Mother Road não está sendo lembrada apenas como uma rota antiga, mas como um patrimônio vivo da memória norte-americana. Agora conte, qual dessas estradas você teria mais curiosidade de conhecer? E qual delas você evitaria a qualquer custo? Obrigado por assistir e até a próxima!